Uma pergunta muito boa, né? Porque essa pergunta ela vai direto assim no cerne da vida espiritual. Ela vai na questão mais importante do Dharma, que é justamente como a gente desenvolver uma relação amorosa com Deus, né? Então, a filosofia védica, a filosofia centrada no Dharma, o objetivo dela é desenvolver uma relação com Deus. E aí a gente pode perguntar, desenvolver uma relação com Deus para quê? Para que eu vou desenvolver uma relação com Deus? E se a gente se pergunta, né, vou desenvolver uma relação com Deus para quê? Essa pergunta ela já está errada, né? Eu vou desenvolver uma relação com Deus e ponto. A gente não tem nenhum objetivo, segundo a visão dos Vedas, para se relacionar com Deus, além do fato de se relacionar com Deus, porque Ele já é a melhor pessoa, Deus é a pessoa suprema, né? Então é a pessoa mais amorosa, mais misericordiosa, mais bondosa. Então eu vou me relacionar com Ele para ir para o mundo espiritual, para não nascer mais nesse mundo, para acabar com o meu karma. Não. Essas coisas todas são consequências da gente se relacionar com Ele. Mas se a gente busca essas coisas como meta, isso significa basicamente que a gente está buscando uma relação com Deus, interessado no que Deus pode dar pra gente, né? Como se a gente começasse a se relacionar com uma pessoa, fazer amizade com uma pessoa, não porque essa pessoa é legal, não porque você gosta dela, não porque você está interessado, né, em criar uma relação mesmo com ela, onde ela te agrada e você agrada a ela e juntos vocês constroem, assim, né, um intercâmbio amoroso. Não, você está interessado no que ela pode proporcionar. Então, a gente sabe que esse tipo de relação é um tipo de relação que ninguém quer, né? A gente não gostaria que alguém se aproximasse da gente dessa forma. Então, a essência do Dharma é a gente buscar Deus só porque Ele é a melhor pessoa que a gente poderia ter na nossa vida para cultivar um relacionamento. Na verdade, cultivar um relacionamento com Deus significa cultivar um relacionamento com toda a sua criação. Então, melhorar assim a nossa relação com Deus significa melhorar a nossa relação com todos os outros seres, com esse mundo e conosco mesmo, né? Então, o objetivo da vida espiritual, o objetivo da vida de uma forma geral, é desenvolver uma relação amorosa com Deus. E aí a pergunta interessante assim, do Girivardhari é: caramba, legal, eu entendo isso, mas eu não me atraio por Deus, né? Deus dessa forma. Deus para mim parece ainda muito distante, né? Para eu ter uma relação direta com Ele. Como eu faço para intensificar assim o meu desejo de me relacionar com Deus diretamente, né? Assim, de fortalecer a minha relação com Deus. Então, basicamente, se a gente quer se relacionar com uma pessoa, e isso vai valer para Deus também, porque Deus é a pessoa original, então todos os outros relacionamentos derivam do relacionamento que a gente pode cultivar com Deus, né? Então, se a gente quer se relacionar com uma pessoa, tem duas coisas que a gente vai fazer para poder melhorar a nossa relação com ela. Uma é conhecer ela, porque a gente tem que conhecer a pessoa com que a gente está se relacionando. Não dá pra gente assim, se relacionar com uma pessoa que a gente sequer conhece, né? Às vezes a gente vê assim, que tem pessoas, né, que marcam encontros pela internet, ficam um bom tempo conversando com alguém que elas nem conhecem, né? E depois vão assim, no encontro e dá muito ruim, tem um monte de tipos de problemas. Por quê? Porque a gente não pode se render, a gente não pode se jogar num relacionamento com uma pessoa que a gente não conhece de verdade. Então, se a gente quer se relacionar de verdade com Deus, a gente tem que conhecer primeiro Deus. E uma vez que a gente já conhece, na medida que a gente vai conhecendo Ele, nessa mesma medida a gente vai ter que fazer o segundo passo, que é importante no relacionamento, que é se relacionar, né? Os relacionamentos, eles só são fortificados à medida que a gente vai exercitando a capacidade de se relacionar com aquela pessoa, né? Relação é algo extremamente pragmático, né? Então, o relacionamento, ele só vai, assim, ganhar corpo, ele só vai se fortalecer, ele só vai se tornar uma realidade na nossa vida na medida que a gente vai, assim, cultivar aquele relacionamento, né? Então, a melhor coisa para melhorar um relacionamento é justamente praticar o próprio relacionamento. Então, a primeira coisa, a gente precisa conhecer Deus, né? E o que significa conhecer Deus? Então, os Vedas vão falar que Deus tem basicamente 4 aspectos que nós temos que conhecer, que é Nama, Rupa, Guna e Lila, né? Nama é o nome de Deus, Rupa, a forma de Deus, Guna, as qualidades, né, divinas, e Lila, as atividades que Deus desempenha. Então, Nama, o nome de Deus. Por que é tão importante conhecer os nomes de Deus, os nomes sagrados de Deus? Então, a gente sabe que nesse mundo tudo é relativo, né? Essa explicação Prabhupada sempre dava,
que nesse mundo tudo é relativo porque a matéria é relativa. Então o nome das coisas não tem uma relação direta com ela, né? Tinha um exemplo que o Prabhupada sempre dava da água. Se você está com sede, fica falando água, 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 sua sede não vai passar, porque a palavra água e a substância água são duas coisas essencialmente distintas, né? Não existe uma relação verdadeira entre a palavra e a substância água, essa relação ela é totalmente mnemônica, ela existe na nossa mente, né? Então, o ponto é o seguinte, no mundo espiritual tudo é absoluto, então o nome de Deus, ele é exatamente igual a Deus, né? Assim, não existe diferença, porque tudo é absoluto. Daí a importância de se meditar no nome de Deus, porque meditar no nome de Deus significa ter contato direto com Deus, né? Como que a gente vai se relacionar com uma pessoa se a gente não conhece ela, se a gente não interage com ela? Então meditar no nome de Deus, né? E todo mantra é centrado na meditação no nome de Deus, né? Meditar no nome de Deus significa entrar em contato diretamente com a própria pessoa de Deus. E uma coisa interessante sobre nomes é que nomes aleatórios, eles são uma construção cultural muito recente, né? Por exemplo, assim, eu gosto de Eustáquio, então vou botar o nome do meu filho de Eustáquio. Na maior parte das culturas antigas, nomes eles eram epitetos, ou seja, o nome de uma pessoa estava relacionado à família dela, à profissão que ela exercia, algum feito notável que ela tinha feito, né, na vida dela. Por exemplo, na Bíblia a gente vai encontrar Isaac, né? Isaac, ele é o filho de Abraão, e Abraão, ele já era um senhor idoso, sua esposa era uma senhora idosa, e ele sabe, né, ele descobre, assim, tem uma bênção dos anjos que eles iam ter um filho, que eles nunca tinham tido filhos, mas mesmo sendo idosos, né? E quando ele conta isso para a esposa ri, né? E aí ele fala, não, mas vamos ter mesmo, né? E aí depois vem um filho, que é Isaac. E Isaac, na época, era uma onomatopeia para risada, né? Tipo, Isaac era o barulho da risada, que era assim que eles representavam. Por quê? Porque a esposa riu quando ela ouviu falar que ela está grávida, e depois o nome do filho foi Isaac, né? Se fosse hoje, o nome dele ia ser KKKKKK, ia ser uma coisa pior, né? Então a gente vê essas coisas, né? Na Bíblia mesmo, outro exemplo, quando Jesus, né, fala para o seu discípulo, Simão, que ele ia ser a pedra onde ele ia edificar a igreja dele. Então o nome dele ele passa depois a ser Pedro. Então ainda também acontecer isso. Se a pessoa fazia um feito notável durante a vida, às vezes o nome dela mudava, né? E aí o nome dele passa a ser Pedro. O Musashi, por exemplo, o grande samurai, o maior samurai da história do Japão, a gente vê que o nome dele muda várias vezes se a gente lê a biografia dele. Por quê? Porque ele vai fazendo coisas notáveis ao longo da vida e o nome dele vai mudando, né? Ou mesmo mais recentemente, né? Por exemplo, Botticelli, o famoso artista plástico italiano. Botticelli significa literalmente barrilzinho, porque a profissão dele é que a família dele era uma família de vendedores, fabricantes e vendedores de barris, né? Então a gente sabe isso, em que em culturas antigas nomes eram epitetos. Você saber o nome da pessoa indicava algo sobre a vida da pessoa, sobre a rotina da pessoa, sobre a família da pessoa, sobre o local onde a pessoa vivia. Normalmente com o nome você já tinha uma informação sobre aquela pessoa. E na cultura védica também era assim, os nomes também eram epitetos, com uma diferença, né? Que na cultura védica eles tinham um sistema de astrologia muito preciso. A astrologia védica é extremamente precisa, e quando a criança nascia, era feito o mapa astral dela, e baseado no mapa astral que o nome era escolhido. Então você não precisava esperar a pessoa fazer assim, alguma coisa importante na vida dela, algo que definisse a personalidade dela ou o tipo de atividade que ela exercia, para você dar o nome da pessoa, né? Para você mudar o nome da pessoa, não. Você já tinha uma noção do que aquela pessoa ia fazer ao longo da vida na hora que ela nascia. E aí o nome era dado dessa forma, né? Por exemplo, mesmo Prabhupada, Prabhupada é um título, né, que ele tem. Prabhupada significa aquele que está aos pés de Deus. Mas o nome de Prabhupada, quando ele nasce, é Abhay Charan. O nome que os pais dele dão para ele é Abhay Charan. Por quê? Porque o astrólogo que fez o mapa dele quando ele nasceu previu que numa idade avançada ele ia correr todo tipo de riscos para propagar a mensagem espiritual e abriria muitos templos ao redor do mundo. Então o nome dele foi Abhay Charan. Abhay Charan significa aquele que é destemido aos pés de Deus, né? Aquele que se torna destemido por estar assim, situado aos pés de Deus. Então é muito interessante essa característica, né, da cultura védica. E com Krishna é a mesma coisa. Na verdade, porque com Krishna é assim que com a gente também é, né?
Então, o nome de Krishna, os infinitos nomes de Krishna, designam aspectos importantes de quem ele é. Então, se a gente vai se relacionar com uma pessoa, a gente precisa conhecer ela, né? À medida que a gente conhece uma pessoa, os hábitos dela, a psicologia dela, isso permite com que a gente estreite a nossa relação de intimidade com ela, que a gente aprecie mais ela, que a gente se aprimore num relacionamento amoroso com essa pessoa. Mesma coisa com Krishna. Então a gente precisa conhecer quem ele é, e os nomes de Deus são uma porta interessante nesse sentido, são uma forma profunda da gente entender Deus, porque os nomes de Deus estão relacionados com aspectos fundamentais, né, da psicologia de Deus. Então a gente vai ver que na cultura védica Krishna tem infinitos nomes, né, como por exemplo Govinda, aquele que dá prazer às vacas. Então a gente já entende que Deus ele tem essa atividade de ser um pastor, né, que ele cuida de vacas, mas Govinda também pode ser aquele que dá prazer aos sentidos, né? Então a gente entende que se aprimorar na relação com Deus significa que a gente mesmo vai experimentar felicidade. Deus é a fonte da felicidade. Então a gente deve buscar a relação com Deus não por temor, mas por amor, né? Porque isso é algo prazeroso pra gente. E aí a gente vai entendendo esses aspectos, né? Então Deus tem muitos nomes, Krishna tem muitos nomes, né? Gopala, Radharamana, infinitos nomes. E é muito interessante esse estudo na cultura védica que vai explicar cada nome e o que cada nome significa. A cultura védica até vai categorizar esses nomes. Apesar de todos serem transcendentais, a cultura védica vai falar que Krishna tem nomes terciários. Nomes terciários são nomes de Krishna que estão relacionados à criação material. Nomes como, por exemplo, Ishvara. Ishvara significa o melhor dos controladores, né? Então Deus ele está controlando essa criação material. Vishnu é outro nome de Deus ligado ao mundo material, mas Deus tem nomes secundários, que são ainda mais poderosos, são nomes de Deus ligados ao mundo espiritual, nomes como Narayana, como Vasudeva, são nomes que estão designando, mostrando que Krishna ele é o Senhor do mundo espiritual. E acima disso tem os nomes primários, que são nomes que revelam a intimidade de Deus, que revelam assim aspectos muito lúdicos, muito íntimos da existência divina. E os principais desses nomes primários são nomes que falam sobre a relação que Krishna tem com devotos avançados dele, com devotos puros. Nomes como Radharamana. E a gente vai encontrar isso, inclusive, até no Alcorão. Que o Alcorão vai falar que, por exemplo, Deus gosta muito mais de ser chamado por nomes que designem a relação que ele tem com devotos do que por nomes que revelem só a grandiosidade dele. Então só isso já mostra pra gente um aspecto interessante de Deus. Que pra ele a coisa mais valiosa que ele mesmo tem é a relação que ele tem com os amantes puros dele, com aquelas pessoas que são totalmente focadas em desenvolver uma relação amorosa com Deus, em servi-lo, né? Então, primeira forma da gente estreitar nossa relação com Deus é conhecendo mais os nomes de Deus e meditando nos nomes de Deus. Isso vai permitir com que a gente tenha experiência tangível de quem Deus é, né? Aí a segunda coisa que nós temos que conhecer na nossa relação com Deus é Rupa, as formas divinas de Deus, né? Então, esse ponto é muito importante dos Vedas, de que conhecer a forma de Deus permite a gente entender ele melhor. Da mesma forma, né? Quando a gente conhece uma pessoa, a primeira coisa que a gente pergunta daquela pessoa é o nome, né? Qual que é o seu nome, né? Você está conhecendo uma pessoa, sendo apresentada a ela, é importante saber o nome dela até para você poder se referir a ela depois. Mas também a gente presta atenção na forma daquela pessoa para a gente reconhecer ela na rua depois, para a gente saber, né? Que aquela pessoa é aquela pessoa. Então, a forma de Deus, ela permite a gente entender melhor Deus também, né? Mesmo porque, assim, quando a gente interage com uma pessoa, né? A gente está vendo o corpo daquela pessoa, aquela pessoa se expressando através do seu corpo, a gente começa a entender a linguagem corporal da pessoa e através da linguagem corporal dela a gente começa a perceber aspectos importantes dela, né? Se ela fala rápido, se ela fala devagar, se ela anda rápido, assim, tudo isso explicita um pouco a psicologia daquela pessoa, né? Então, para a gente entender a psicologia de Deus, para cultivar uma relação com Ele, para cultivar o desejo de ter uma relação com Ele, a gente tem que entender as rupas, as formas divinas, né? E aí, uma coisa que a gente já falou aqui uma vez na noite do Dharma é que essa coisa de Deus tem uma forma, Deus tem um aspecto. Algumas pessoas podem se perguntar assim, poxa, por que Krishna ele tem um aspecto humano, né? Será que não são os humanos que projetaram essa forma divina, essa forma humana em Deus? Porque Deus ele não poderia ficar limitado a uma forma humana como a nossa, né? Parece que a gente está antropomorfizando Deus, a gente está atribuindo a nossa forma, projetando a nossa forma em Deus, né? A gente sabe que Deus é absoluto,
Então os Vedas falam que realmente Deus é absoluto e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então se nós temos forma humana, é porque Deus tem essa forma. Não é que não é que Deus tem forma humana, nós temos essa forma que se assemelha à forma divina, né? Nós que fomos feitos à imagem dele, mas não só nós humanos, mas toda a existência. Então a gente vai ver que os Vedas descrevem múltiplas formas de Deus, né? Por exemplo, se existe masculino e feminino nesse mundo, é porque Deus ele é masculino e feminino. Então ele não é só Krishna que é masculino, mas ele também é Radha, que é feminino. Se existem animais nesse mundo, os animais também foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, por exemplo, a gente vai ver Krishna sendo descrito como Matsya, o peixe divino, Kurma, a tartaruga divina, Varaha, que é a forma de Krishna como javali. A gente vai ver, por exemplo, os vegetais, né? Se existem vegetais nesse mundo é porque os vegetais eles foram feitos à imagem de Tulasi, das plantas sagradas, né? Que também são uma manifestação de Krishna. Krishna é a montanha original, Govardhana, é a montanha sagrada original. Então todas as montanhas, os minerais desse planeta, desse mundo que a gente tem experiência, são reflexos de Deus. Então Deus tem infinitas formas divinas, né? Deus inclusive é Brahman, a energia original, uma forma de Deus que não tem forma, que é só energia. Então todas as energias que existem nesse mundo são feitas assim, a imagem e semelhança dessa forma. Então a gente conhecer, apreciar, interagir com essas formas de Deus, ao mesmo tempo que a gente vai meditando no nome dele, vai aumentando a nossa atração por ele, o desejo de ter uma relação com ele. A terceira coisa que a gente tem que conhecer a respeito de Deus é Guna, as qualidades de Krishna, as qualidades de Deus. Então, Deus tem infinitas qualidades, né? Ele é o mais poderoso, ele é o mais bondoso, ele é o mais corajoso, ele é o mais misericordioso, e a gente tem que conhecer essas qualidades, né? O Néctar da Devoção, por exemplo, vai descrever muitos aspectos psicológicos de Krishna. Então, assim, entender a psicologia mesmo de Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual comida ele gosta, qual comida ele não gosta, qual temperatura ele gosta, qual temperatura ele não gosta, né? Os Vedas descrevem isso em muitas minúcias, né? Isso é muito interessante. Aí a gente já começa a ter uma relação mais pessoal com Krishna. E como a gente falou, Krishna tem muitas formas, né? E cada forma dessa vai ter diferentes gostos, diferentes naturezas, diferentes psicologias. Os Vedas descrevem tudo isso. Por exemplo, a gente sabe que Krishna ele gosta muito de comer doces, ele gosta muito de comer comidas assim mais apimentadas. Krishna gosta muito de uma temperatura meio friozinho, né? Aquele frio assim do final do outono, começo do inverno. Ele gosta de lugares mais fechados, como bosques. Agora Chaitanya, que é o avatar, a encarnação mais misericordiosa de Krishna, ele já gosta de alimentos amargos, né? Ele gosta muito de espinafre, ele gosta de lugares abertos, tipo praias, ele gosta daquele calor assim, que é do final da primavera, começo do verão. Então a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a entender, por exemplo, as características psicológicas de Deus, como, por exemplo, Chaitanya, ele é o avatar mais misericordioso. O que significa essa misericórdia, né? A gente entende, né, o atributo misericórdia, mas exatamente qual é a diferença da nossa misericórdia que nós experimentamos para a misericórdia divina? O que tem de tão especial na misericórdia que Deus sente? Porque a misericórdia que nós sentimos, ela é um reflexo da misericórdia divina. Então no Chaitanya Charitamrita, por exemplo, que é a biografia desse avatar mais misericordioso, Chaitanya, vai ser descrito em detalhes assim, as nuances, as sutilezas da psicologia dele, por que a misericórdia dele é tão especial. Então entender isso, entender a psicologia de Deus vai permitir com que a gente tenha mais desejo de se relacionar com ele. E por fim, o último atributo, Lila. Lila são as atividades cotidianas de Deus, as aventuras dele, o que ele faz no dia a dia, né? Quais são as atividades assim grandiosas que Deus faz. Então o Bhagavatam é a descrição dessas lilas, dessas atividades de Deus, né? Teve uma noite do Dharma que a gente fez um resumo do Bhagavatam. Então é isso. Essas lilas, entender essas atividades de Deus, elas podem ser compreendidas principalmente pelo estudo desse livro, do Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana. Então, quando a gente vê o que Deus faz no dia a dia, a gente vai querer se relacionar com ele. Fala, caramba, eu quero fazer parte disso. Ele é muito criativo, ele é muito corajoso, Deus é fantástico. Então, a gente quer conviver com uma pessoa que ela faz coisas que são interessantes, né?
E aí, quando a gente vê as atividades de Krishna, elas são muito interessantes. A gente vai desenvolver o desejo de também nos tornarmos almas puras para entrarmos nessas lilas, entrarmos nessas atividades divinas, fazermos parte dessas aventuras que Deus tem, né? Então, a gente tem que conhecer esses 4 aspectos, meditar neles, aumentar o nosso nível de conhecimento sobre esses 4 aspectos de Deus, os nomes sagrados de Deus, a forma sagrada de Deus, Guna, né, as características assim psicológicas, os gostos, as qualidades divinas, e Lila, as atividades, né, transcendentais que Krishna faz. Agora alguém pode falar, beleza, eu já entendo, já conheço essas 4 coisas, eu já medito no nome de Krishna, eu já adoro a deidade, que é a forma da gente se relacionar com a Rupa, com a forma divina, eu já li os livros que descrevem Guna e Lila, assim, a psicologia, as atividades divinas de Deus, mas ainda assim, para mim, Krishna é muito longe, é uma utopia. Eu ainda não sinto Krishna no dia a dia. Para mim, ele está tão distante que eu não tenho ainda esse desejo de me relacionar com ele. Eu tenho desejos mais práticos, mais pragmáticos, né? Eu quero que minha mente esteja mais na bondade, eu quero melhorar meus relacionamentos com as outras pessoas, que são coisas que nós temos que querer também. Mas, como nós falamos, isso tudo é consequência da relação com Deus. A relação com Deus é o ápice da vida espiritual. Então, para mim, Krishna ainda está muito distante, né? Eu entendo tudo isso de Krishna, mas ainda não tenho essa relação totalmente, esse desejo totalmente amadurecido em mim, né? De cultivar essa relação. E isso é possível, né? Porque a gente pode conhecer muito bem uma pessoa, mas ainda assim não se relacionar com essa pessoa. Eu estava vendo uma vez um programa desse de auditório, e tava o Rodrigo Faro e a esposa dele, era uma entrevista assim, né? Uma entrevista, não, uma gincana, né? Um jogo, onde um tinha que responder perguntas sobre o outro, e tinha perguntas assim muito cabulosas, né? Ah, qual foi a primeira vez que o Rodrigo Faro fez o primeiro teste dele para a TV? Aí a esposa falou 15 anos, aí a resposta era 14. Aí o fã-clube do Rodrigo Faro, que estava assim no auditório, assim, não acreditou que a esposa dele não conhecia isso, né? Todas aquelas meninas ali do fã-clube sabiam sobre isso e a própria esposa não sabia, né? E aí a esposa falou, poxa, eu não sei esse detalhezinho, vocês são fã dele, vocês sabem, né, isso, mas... eu não sei isso, mas eu sei coisas assim, da vida prática dele, coisas que agradam ele que vocês não sabem, né? Eu sei coisinhas assim do nosso cotidiano que fazem muito mais sentido na prática. A gente tem uma relação, né? E eu achei isso interessante quando eu vi isso. Que apesar dela não saber os mínimos detalhes ali que os fãs sabiam, ela sabia coisas que permitiam, que propiciavam uma relação com ele, porque ela interagia com ele no dia a dia. Então a gente também vai ver esse tipo de coisa, né? A gente vai ver pessoas assim que conhecem todos os detalhes dos Vedas, os versos em sânscritos. E apesar disso, elas não experimentam na prática uma relação com Deus, porque elas não estão exercitando essa relação com Deus no cotidiano. E esse é o segundo item que nós falamos, né? Primeira coisa é conhecer Deus. A gente tem que ir aumentando o nível de conhecimento que nós temos dele, né? Mas mais do que isso, a gente tem que cultivar, praticar essa relação com Deus. E praticar essa relação com Deus, ela vai significar 2 coisas na nossa vida prática. Vai significar que a gente tem que cumprir o propósito que Krishna espera da gente nesse mundo, né? A gente tem que, assim, tentar agradar a Deus, porque uma relação é uma via de mão dupla, né? Você vai tentar agradar a pessoa e a pessoa vai tentar te agradar. Então, o que acontece é que quando a gente cultivar uma relação com Deus, a gente vai ter que tentar dar prazer para Deus, fazendo com o que assim, o desejo de Deus, o sonho de Deus seja realizado nesse mundo. E qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que todas as almas fiquem bem. Então a gente tem que cultivar o que é chamado de Oudária. Oudária é o desejo, né, assim, da gente iluminar as pessoas com conhecimento espiritual. Nada mais vai dar prazer para Deus do que, na mesma intensidade do que a gente ajudar outras pessoas a se relacionarem com Ele, né? Imagina se tem uma pessoa e o filho dessa pessoa está perdido e desapareceu, e aí essa pessoa, assim, pede ajuda para você, fala, caramba, me ajuda lá a encontrar meu filho que está perdido, aí você fala, olha, eu não vou te ajudar a fazer isso não, para mim é muito trabalhoso fazer isso, mas você quer, assim, uma torta de morango, isso eu posso fazer para você. A pessoa vai falar, que torta de morango, o quê? Eu quero meu filho que está perdido, né? Então, assim, Krishna, ele de fato está interessado nas almas que estão, assim, perdidas para a ilusão material, que estão perdidas para o egoísmo. Ajudar outras almas a se livrarem do egoísmo é o que vai dar prazer, de fato, para Krishna, né? Então, a gente tem que começar a cultivar a nossa relação com Krishna ajudando as outras almas, né, que precisam de ajuda. Da mesma forma
que fomos ajudados, a gente tem que retribuir, agradecer a ajuda que nós tivemos, ajudando quem também precisa. E então isso é um ponto. Na medida que nós nos esforçarmos para ajudarmos outras almas a se liberarem da ilusão, a aumentarem a relação delas com Krishna, Krishna vai se tornar mais tangível, vai se tornar mais presente, vai se tornar assim, realmente mais sólido na nossa vida. A gente vai começar a ter percepções práticas da presença de Krishna na nossa vida, né? E aí a gente vai começar a ter esse relacionamento mesmo com ele, né? A gente vai começar a perceber Krishna na nossa vida e vai ficar encantado com essa presença dele. A gente vai ver quanto isso vai mudar a nossa vida e vamos querer mais disso, né? Então, esse Audarya, esse desejo de ajudar as outras pessoas e também conhecerem Krishna, se relacionarem com ele, é importante. E aí, na medida que a gente se esforçar para isso, Krishna vai começar a controlar diretamente alguns aspectos da nossa vida, como Krishna fala na Bhagavad Gita, ele não controla a nossa vida diretamente nesse mundo. Porque nesse mundo material, Krishna só tem dois aspectos, né? Ele é a testemunha suprema e ele é aquele que permite com que o karma aconteça. Ele é o Upadrashta e Anumanta. O Upadrashta significa aquele que vê de cima. Ele é a testemunha de todas as nossas ações e dependendo das nossas ações nós vamos acumular um determinado karma. E ele é Anumanta, ele é aquele que permite que aquele karma se concretize no momento certo, né? Então Krishna ele controla a nossa vida nesse mundo indiretamente, né? Através das ações, da reação das ações que nós mesmos pelo nosso livre-arbítrio tomamos. Então, quando a gente começa a realmente cultivar o desejo de ter uma relação com Krishna, a gente está convidando Krishna a diretamente participar mais ativamente na nossa vida. E aí ele vai começar a interferir até no nosso karma. Ele vai começar a fechar algumas portas para a gente, ele vai começar a enviar pessoas para a nossa vida que não estavam no nosso karma, ele vai começar a mexer os pauzinhos dele para a gente avançar espiritualmente. Ele vai começar a exercer o seu controle divino porque nós o convidamos, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente vai sentir como se fosse o feedback de Krishna às nossas ações espirituais. Então a gente vai poder experimentar o controle divino. Isso é chamado de Paresha Anubhava. Né? Paresha, para significa supremo, Isha é o controlador e Bhava é experimentar. Então Paresha Anubhava, a gente vai saborear o controle de Deus na nossa vida. A gente vai começar a entender de forma prática por que Krishna está fazendo determinadas coisas na nossa vida. Está enviando pessoas, criando eventos, até mandando para a gente situações de decepção, de tristeza, o quanto isso pode nos ensinar e quanto isso pode nos proteger no futuro. E por apreciar esse controle de Krishna direto na nossa vida, a gente vai cada vez mais desejar se relacionar com ele, né? Então a gente tem que cultivar essa relação com Krishna dessas duas formas, né? Conhecendo mais Krishna e interagindo com ele através principalmente desses dois aspectos. Audarya, tentando iluminar as outras almas, com isso a gente vai assim, ver que Krishna vai se tornar mais prático na nossa vida. Ele vai deixar só de ser um conceito lindo, conceito filosófico incrível, mas para se tornar uma presença tangível na nossa vida e Paresha Anubhava. A gente tem que reciprocar com ele, experimentando também o que ele já está nos proporcionando. A gente tem que começar a se abrir assim, para o controle divino, né? Então, quando a gente combina todas essas coisas na nossa vida, por exemplo, o ato da gente cantar japa vira realmente uma conversa, um diálogo com Deus, você começa a ter vários insights, você começa a ver que Krishna realmente está querendo te mostrar. Você fala, caramba, Krishna, isso faz sentido, obrigado, Krishna, por esse toque. E aí, igual assim, se você, por exemplo, tem um amigo, uma pessoa que você gosta muito, você vai gostar de ouvir ela, você vai gostar de compartilhar sua vida com ela, contar o que está acontecendo, e quando ela te der a opinião dela, você vai querer ouvir. E a mesma coisa vai acontecer com Krishna, ele vai se tornar um interlocutor para você. Quando você combinar todas essas coisas e você meditar na japa, assim você vai realmente sentir que você está interagindo diretamente com Deus, e interagir com ele é fascinante, né? Porque Krishna é Krishna, né? É todo atrativo. E aí, naturalmente, o desejo, né, de se relacionar com ele vai aumentando na nossa vida. Então é isso, pessoal. Perguntas, comentários? Essa é uma dúvida que fica ecoando na minha mente. Fui criado numa família cristã e se referia a Deus com outros nomes seria como blasfemar. Pelo menos foi assim que essa impressão mental ficou. Então, isso aí eu sei, né? Acontece nas melhores famílias, né? Eu conheço outras pessoas que também relataram isso. Mesmo a ideia da forma de Deus também parece um tipo de idolatria, né? Você cultivar uma forma de Deus.
para uma pessoa que vem de um background cristão, pode parecer idolatria, né? Apesar de, por exemplo, na Bíblia existirem passagens que não metaforicamente, mas literalmente falam que Deus tem uma forma. Por exemplo, quando os pais de Sansão estão meditando ao redor da fogueira para pedir com que eles tenham um filho, né? Pedindo para Deus para que eles tenham um filho que pudesse ser juiz, né, do povo deles, juiz do povo hebreu, fala que eles viram a face de Deus na fogueira. E a tradição judaica interpreta isso não metaforicamente, mas literalmente, né? É dito também que Moisés, quando ele está no monte meditando para poder receber receber os testamentos divinos mesmo, né? Os 10 mandamentos, ele fala que ele viu Deus, mas ele só vê assim Deus, as costas de Deus, ele não consegue ver a face de Deus. E isso também é interpretado pela tradição judaica, não metaforicamente, mas literalmente, né? Então, a ideia do nome de Deus, por exemplo, Salomão, é dito que ele faz um templo para o nome de Deus. Assim, tão importante o nome de Deus, assim, o nome de Deus é um aspecto tão importante de Deus, que é dito que Salomão, né, que é o principal e grande assim, filósofo da Bíblia, ele vai fazer um templo para o nome de Deus. Então a gente pode imaginar que se Deus é infinito, os nomes de Deus também são infinitos. Achar que Deus só vai ter um único nome, isso sim seria um erro filosófico. Se Deus só pode ter um nome, mas nós podemos ter vários, né? Por exemplo, a gente tem um nome nosso que é registrado no cartório, mas aí os nossos pais nos dão um apelido, no emprego, nossa profissão a gente tem outro apelido, na capoeira a gente tem outro apelido. Então, se nós podemos ter vários nomes, e cada um desses nomes, eles vão ser como gatilhos, assim, de experiências particulares nossas, né? Por exemplo, se a nossa família... Quando a gente ouve o nome que a nossa família nos chama, isso já faz com que a gente entre, assim, no humor, no clima de estar naquele ambiente familiar. Os nossos amigos do esporte chamam a gente por outro nome. Isso significa o tipo de relação que eles têm com a gente, né? Então, imaginar que Deus, que tem relação com infinitas almas, infinitas relações, que tem infinitos aspectos, só pode ter um nome, seria justamente o contrário, né? Isso sim seria uma blasfêmia, porque isso sim significa uma tentativa de castrar filosoficamente, de limitar a Deus, né? De limitar a Deus a nossa capacidade de interpretá-lo, entendê-lo. Então, é justamente o contrário, achar que Deus só pode ter um nome e se referir a ele só de uma forma, isso sim que seria uma blasfêmia, um erro filosófico gravíssimo. Porque quanto mais nos relacionamos com Krishna, parece que as coisas ficam mais difíceis. Faz parte, né? Krishna, um dos nomes de Krishna é Hari. Hari é aquele que leva. Então, o que acontece é que nesse mundo, nós temos muita confiança, né, na nossa força, na nossa capacidade. E é bom que a gente tenha confiança em nós mesmos, né? É bom que a gente tenha autoestima. Só que o que acontece é que existe uma fusão, uma intimidade muito grande entre a nossa autoestima e a nossa vaidade mundana, entre o nosso egoísmo, né? Então a gente vai ver, por exemplo, a rainha Kunti falando no Srimad Bhagavatam que uma pessoa, ela chama por Deus, ela pede para Deus entrar na vida dela com total sinceridade quando ela se sente desamparada, quando ela sente que ela não tem força e ela pede para Deus se tornar o abrigo dela, né? Então o que acontece é que Krishna, ele leva embora o nosso orgulho, por isso que ele é Hari, aquele que leva, ele leva o nosso orgulho para a gente aceitar que a gente precisa dele na nossa vida. Então quando a gente pede para se relacionar com Deus, ele fala, beleza, então vamos começar essa relação, eu vou tirar o seu orgulho, para te dar a possibilidade de você desenvolver humildade, e quando a gente tem humildade, a gente tem a possibilidade de desenvolver pureza. Então, quando a gente começa a intensificar a nossa relação com Krishna, ele, de alguma forma, ele faz com que a gente passe, né, por essas situações difíceis. Todo mundo vai passar, mas assim, a gente passa por situações difíceis de qualquer forma nesse mundo, né? Mas quando a gente está se relacionando com Krishna, pelo menos a gente tem a vantagem de a gente estar passando por uma relação difícil, por uma situação difícil que não foi trazida pelo nosso karma, mas foi trazido diretamente por Krishna para nos purificar, para permitir com que a gente fique mais humilde, mais aberto, né, a ter uma relação com ele, a depender mais dele, né? Então, mas isso passa também, né? Vai ter esses momentos assim que vão parecer mais difíceis, que são momentos de anartha nivrita, momentos de purificação dos nossos anartas, das nossas imperfeições,
mas também tem os momentos depois de nista, os momentos de estabilidade, você sente assim que a sua vida está muito mais estável, e tem os momentos de ruti, que são os momentos de prazer, os momentos de felicidade intensa, felicidade que você nunca experimentou fora da relação com Krishna. Então tem esses 3 momentos mesmo na relação com Krishna. Nartanivriti, que são momentos de dificuldade para você depender mais dele. Nista, aqueles momentos de estabilidade para você desenvolver maturidade, sobriedade, equanimidade, essas qualidades no modo da bondade. E tem os momentos de ruti, momentos assim de felicidade extrema. E todas elas enviadas por Krishna. E o conceito de amalgêmia, como é com relação a Krishna? Então é isso, realmente, né? Todo mundo sonha com a alma gêmea, aquela pessoa que vai te completar, que vai, assim, suprir suas carências, que é a pessoa feita para você. E o que os Vedas vão falar é que Krishna é a alma gêmea de cada um, de todos nós, né? Agora, o que é interessante é que Krishna ele tem uma relação diferente com cada uma das almas. Para cada uma das almas, ele tem um plano, tem um projeto, tem uma relação que nós vamos ter com ele. Inclusive, os Vedas revelam um conhecimento muito interessante, que é o conhecimento da rasa. Rasa é a relação espiritual eterna que a gente tem com Krishna. Então, alguns vão ser, por exemplo, amigos de Krishna no mundo espiritual, assim, amigo no sentido de jogar bola com Krishna, de fazer piquenique, de ter essa amizade, assim, né? Mais jovial, fraternal, assim, amizade mesmo, né? De brincar, de fazer piada. Outros já vão ter uma relação paternal com Krishna. Isso é coisa muito interessante, né? Que normalmente a gente vê Krishna sendo referido como pai, a gente pensa em Deus só como pai, mas pode ser que no mundo espiritual a nossa relação eterna com Deus seja que nós sejamos o pai de Deus, Deus seja o nosso filho. E isso é muito legal também, porque a gente, quando nós somos o filho, a gente tende a ficar pedindo as coisas pro pai. Agora, quando nós somos os pais, a gente tem que suprir o filho, né? Então pode ser que no mundo espiritual a nossa relação seja de educar a Deus, de dar as coisas que ele precisa, né? Imagina que Deus, sendo infinito, ele assume o papel de filho das suas almas puras, né? Assim, que é tão interessante esse conhecimento que tem nos Vedas. Então tem almas que vão ter essa relação de ver Krishna como um bebezinho, uma criancinha, de cuidar dele, de suprir ele dessa forma. E tem almas que vão ter relação de amante mesmo com Krishna, de namorada, né, de Krishna. Então, cada um vai ter uma relação diferente. E a gente só vai descobrir qual é essa relação que nós temos com Krishna quando a gente estiver totalmente livre do egoísmo desse mundo, né? Então esse é o grande prêmio no final da vida espiritual, descobrir qual é essa relação eterna que a gente tem com Krishna. E ele é a nossa alma gêmea, ele vai suprir a gente de prazer, de felicidade, porque justamente toda a carência que a gente sente é por a gente estar separado dessa raça, dessa relação eterna que a gente tem com Krishna. Então vamos à próxima, Malu Pontes. E aí, tudo bem, Malu? Boa noite. Pode comentar sobre o que parece uma contradição entre o poder absoluto de Deus sobre nós e tudo no universo e o livre-arbítrio dos seres humanos. Então, Krishna, ele é tão poderoso que ele não tem nenhuma carência, né? Assim, a gente é carente porque nós somos limitados, né? E Deus, ele é tão autossatisfeito e tão poderoso que ele não tem nenhuma carência. Então ele cria as almas para elas serem livres e para elas poderem experimentar com Krishna amor, né? Porque amor é o sentimento mais elevado. Então Krishna, ele dota as almas de livre-arbítrio porque só tendo livre-arbítrio, só tendo alguma parcela de liberdade, a gente pode experimentar o amor, porque o amor significa o ato de você se doar voluntariamente para alguém, né? Então, Krishna dota as almas de livre-arbítrio para elas poderem experimentar amor, senão não faria sentido. Ele ia criar um monte de robô, assim, né? Um monte de seres perfeitos, mas autômatos, seres que iam ser perfeitos e não experimentar o amor. Então, Krishna cria seres que podem experimentar a imperfeição, mas justamente porque podem experimentar a imperfeição, eles podem experimentar amor. E amor é a coisa mais elevada, né? Então, o fato de Krishna ser todo poderoso e criar seres com livre-arbítrio é uma expressão última do poder dele. Nós não podemos criar seres com livre-arbítrio, nós podemos fazer computadores, robôs, e nenhum deles podem experimentar amor. A gente pode criar um programa de computador que vai executar perfeitamente sua tarefa, mas ela não vai ter nenhuma subjetividade, ela não vai ponderar sobre a tarefa que ela está executando, ela não vai poder aprender nada com aquilo e ela não vai poder ter a vontade, o ímpeto de fazer aquilo para agradar alguém. Ela só é um programa,
né? Então, Krishna ele é tão poderoso que ele cria seres livres, né? O que poderia ser mais maravilhoso do que a liberdade, né? Então, a liberdade que nós temos é um testemunho do poder divino, né? E Krishna, ele cria um mundo que vai ensinar a gente a usar bem o nosso livre-arbítrio, né? Então, a experiência que nós vamos ter nesse mundo vão permitir com que a gente ainda tenha mais liberdade ainda quando nós formos para o mundo espiritual. Krishna chama, assim, o sadhana, as atividades disciplinares da vida espiritual, de os princípios reguladores da liberdade, ou seja, quando a gente aceita uma disciplina espiritual nesse mundo, de ser vegetariano, de não mentir, de não ser promíscuo, a gente está aceitando sobre nós uma diminuição do nosso livre-arbítrio. A gente está diminuindo a quantidade de atividade que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo isso voluntariamente para desenvolver os nossos atributos espirituais. E Krishna fala que quanto mais atributos espirituais nós tivermos, mais livre-arbítrio nós vamos ter. Então, assim, o livre-arbítrio, pelo contrário, é a expressão única do poder absoluto de Krishna. Nenhum de nós pode criar seres com livre-arbítrio. Nenhum de nós pode executar uma criação desse tipo. Você teria uma mensagem para quem acaba de levar um golpe financeiro ao tentar ajudar um amigo? De que as pessoas realmente nos decepcionam, elas nos traem, mas tudo aquilo que acontece com a gente é fruto do nosso karma. A gente também já fez esse tipo de atividades no passado. Então, é difícil, é doloroso, mas nós também fizemos isso. Por isso temos o karma de ser traídos, né? De sermos traídos, porque nós já traímos outros, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que nós não devemos, assim, nos expormos, assim, não devemos, assim, facilitar uma relação, talvez, de intimidade com a mesma pessoa que acabou de trair a gente, de decepcionar a gente, sem ter certeza de que ela mudou o caráter dela, porque isso seria a gente se vulnerabilizar em troco de nada. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer um esforço sincero de perdoar essa pessoa, porque, em última análise, ela é uma alma pura, ela está sob efeito da ilusão, do egoísmo material, e nós também já fizemos isso, senão a gente não ia estar passando por isso, né? Então, a gente tem que aproveitar essa situação para exercitar a nossa capacidade de perdoar, o que com certeza não é algo fácil, né? Mas é algo importante. Tem um comentário aqui muito legal da Mirabai, que na tradição judaica tem 70 nomes de Deus. Eu realmente não sabia sobre isso. Gostei muito de saber. Eu sabia que tinham vários nomes, mas eu não sabia que eram 72. Muito legal. Na tradição védica é dito que também tem infinitos nomes, mas tem 108 principais. Há momentos em que parece que nada faz sentido e me sinto um peixe fora d'água nesse caminho. Fico me questionando, que será que não estou compreendendo? Essa sensação assim de não pertencimento, assim, a sensação de confusão, ela faz parte do processo de Anartha Nivritti, né? Ela faz parte do processo de Anartha Nivritti justamente para a gente ter que se aprofundar em nós mesmos, né? Imagina, por exemplo, aquele animal, a lavadeira, que ela anda rapidinho assim em cima da água. Ela anda em cima da água e ela não afunda. Por quê? Porque ela é tão rápida que ela não afunda. Então, quando a gente está muito rápido, assim, muito acelerado, a gente não tem profundidade nas nossas coisas. Então, quando a gente tenta, assim, seguir o Dharma, vivenciar o Dharma, se a gente fizer tudo de uma forma muito mecânica, for tudo muito fácil, né, a gente vai fazer tudo sem profundidade. Então, os problemas, eles existem como espécies assim, de quebra-mola na vida espiritual. Eles existem para a gente reduzir nossa velocidade, para permitir com que a gente tenha mais profundidade na vida espiritual. Então, são momentos difíceis, esses momentos de confusão, onde a gente sente assim, que a gente não tem propósito, mas é justamente esses momentos que a gente sente que a gente não tem propósito, se a gente aproveita eles em sadhusanga, com companhia de pessoas maduras espiritualmente, esses momentos que vão servir para a gente descobrir o nosso propósito. Isso que falou sobre o livre-arbítrio serem diminuídos, então qual seria a relação com os gunas? Então é justamente isso, né? Quando a gente age sobre a influência do modo da ignorância, o modo da ignorância ele diminui o nosso discernimento, né? Ele diminui a nossa capacidade de agir e ele torna a gente mais vulnerável aos nossos instintos, né? A gente passa a seguir os instintos. Uma pessoa que vai se degradando para o modo da ignorância é chamado de Naradama, aquela pessoa que está perdendo a forma de vida humana. Por quê? Porque a forma de vida humana é caracterizada pela capacidade de tomar decisões, de decidir
que um animal ele não faz. Um animal ele só segue seus instintos, né? Então, quando a gente vai se situando sobre a influência da ignorância, isso significa que a gente vai perdendo o nosso livre-arbítrio por causa que o nosso discernimento ele realmente vai sendo reduzido, né? A nossa vontade de agir vai sendo reduzida e a gente vai ficando assim inerte e entregue à nossa mente, aos nossos instintos. Quando a gente age sobre a influência do modo da paixão, a gente também vai perdendo nosso livre-arbítrio, ele vai sendo reduzido, porque a gente vai ficando limitado pelos nossos desejos. Os desejos passam a nos guiar, a luxúria passa a nos guiar, a gente passa a agir com impulsividade, a gente fica refém, fica escravizado pelos nossos desejos. Então eles também diminuem o nosso livre-arbítrio. E se situar na bondade é justamente o contrário da ignorância e da paixão. Quando a gente, assim, se entrega a qualquer tipo de atividade nesse mundo, né? A gente faz qualquer coisa sem ponderar o resultado daquilo pra gente, pros outros. Quando a gente age de forma imediatista, a gente está dando vazão ao nosso livre-arbítrio, mas a gente está se tornando refém do modo da ignorância e da paixão, e por causa disso a gente vai perdendo o livre-arbítrio. E a bondade é o contrário. A bondade você aceita voluntariamente, conscientemente, imposições no seu livre-arbítrio, você aceita determinadas regras, faz determinados votos que você vai seguir. Então, aparentemente, você está reduzindo o seu livre-arbítrio, mas isso dá para você mais autocontrole, dá para você mais discernimento, dá para você mais poder sobre você mesmo, mais autonomia. Então o modo da bondade, supostamente, ele reduz o nosso livre-arbítrio, mas pelo contrário, ele aumenta o nosso livre-arbítrio. Então isso que é a grande ironia dos modos da natureza. Por isso que Krishna vai falar que o modo da paixão ele parece néctar no começo, mas ele se prova, ele se mostra veneno no final, diferente do modo da bondade, que ele parece veneno no começo, mas ele se mostra néctar no final.